Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira, último conteúdo do dia. Se vocês não viram tanto o Giro de Notícias e também o nosso Almoço com TF, assistam pra gente aqui bater um papo sobre as informações, comentar alguns assuntos relacionados ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas, que amanhã fará jogo-treino contra a equipe do Cruzeiro. E o time mineiro não deve trazer alguns jogadores, pelo menos é isso que a imprensa mineira tem colocado, que o time do Jardim deve poupar alguns atletas para enfrentar o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos. Jogo treino, o Glorioso treinou na parte da tarde, hoje no Newton, como é meio que habitual, o Botafogo faz sempre isso, treina no Newton sempre quando tem um jogo, na véspera faz aquele treinamento na nossa casa, mas amanhã, 17 horas, Botafogo e Cruzeiro. Amanhã nós teremos dois conteúdos aqui no canal, o nosso Giro de Notícias, às 6 da manhã, normalmente, e após a partida entre Botafogo e Cruzeiro, iremos trazer aqui alguns detalhes que eu tentarei apurar sobre esse jogo-treino do estádio Newton Santos. Esse nosso conteúdo noturno está em nome de VBet, ali ó, parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você quiser fazer o seu cadastro na VBet, faça. Vou deixar o link aqui embaixo, no nosso primeiro comentário, o QR Code está na tela. É importantíssimo você clicar no link que está aqui em relação à VBet, porque lá você vai encontrar as melhores odds e vai palpitar ali ó, com valores bem baixinhos. Neste final de semana, finais dos campeonatos estaduais, você pode fazer os palpites casados, mas lembrando, você não vai ficar rico, não é renda extra, você tem que jogar com responsabilidade, tem que ter mais de 18 anos, porque se você gasta um valor que não pode gastar, a tendência é que você não vença. A situação é muito simples, você tem mais chances de perder do que chances de ganhar. Entre agora na VBet, link no primeiro comentário, QR Code na tela, lembrando que cada cadastro e cada palpite, vocês ajudam demais, tanto o canal do TF e o Botafogo. Mas lembrando, com responsabilidade, que eu falei há poucos minutos, você tem mais chances de perder do que ganhar. Falei aqui ontem ou anteontem no canal sobre o Lucas Perry, que na minha opinião merecia ser convocado para a seleção brasileira. E não é que ele foi convocado, o goleiro do Lyon foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para o lugar de Ederson, do City, que está lesionado. Além dele, você teve mais duas convocações. Uma que me chamou a atenção, Danilo, jogador da equipe da Gávea, foi desconvocado e para o seu lugar foi chamado o Alexandro, que não fazia nem parte das últimas listas do técnico Dorival Júnior e estava machucado. Era para chamar o Alex Telles, mas tudo bem, melhor deixar o Alex Telles treinando com o nosso técnico fora da seleção brasileira, que deve passar vergonha nesses dois próximos jogos das eliminatórias. Além dessas duas desconvocações, o Neymar, lesionado na equipe do Santos, também foi desconvocado e o Endrick foi chamado para a seleção brasileira. O Brasil que jogará duas vezes na próxima data FIFA contra a Colômbia e também contra a seleção da Argentina lá na nossa casa, no MAS Monumental, a meca do futebol. Lembrando que o Brasil tá ali mal nas eliminatórias e eu acho que se o Dorival tomar duas porradas pode ser demitido. Mas legal que o Perry foi convocado, é bom para o Botafogo, muito pelo aquilo que a gente tem falado com vocês, do famoso mais-valia. Se você tem uma venda com valor substancial, o Botafogo pode lucrar 50% do lucro da negociação a respeito de uma possível venda do Lucas Perry. Botafogo também segue no top 10 do mundo em relação aos melhores times segundo o ranking internacional de história e estatística do futebol. Botafogo, que termina uma temporada na 5ª colocação, está na 10ª, até aceitável com o início de ano que nós tivemos, porque você está tendo o período de março até fevereiro do ano. O Real Madrid é líder, Bayer Leverkusen em segundo e o Atalanta na 3ª posição. O Botafogo é o melhor clube brasileiro, o segundo melhor clube brasileiro é a equipe da Gávea. Hoje o programa Seleção Sport TV fez uma tier list, pegando os times brasileiros e colocando aqueles que são favoritos ou não, ou correm por fora, ou que podem brigar pelo título na Copa Libertadores. Eles tiraram o Botafogo, o atual campeão, de favorito. Colocaram o Botafogo apenas como um clube que corre por fora. Começo de ano... Não dá pra cravar, né? Acho que terminou o ano muito bem, começa o ano muito mal. A gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, pode contratar, pode mudar tudo como mudou no meio do ano passado. Mas acho que dentro dessa desorganização que o time vive, né? Dessa solidão aí de referências que o clube tem vivido nesse começo de trimestre, nesse primeiro trimestre, pra mim hoje ele corre por fora. Como atual campeão, é candidato ao título, mas é uma incógnita muito grande ainda pra mim.
Ou seja, ele desce de favorito ao candidato. Ele desce. O atual campeão, ele desce de favorito ao desce. candidato. Naturalmente ele estaria em favorito, mas depois de perder o treinador, de ficar muito tempo sem, de eu ainda não ter visto o Botafogo do novo treinador e de não ter os seus dois principais jogadores, ou dois dos seus principais jogadores do ano passado, ele tem que descer. Entre favorito e candidato ao título. A mesma coisa eu penso do Botafogo, né? Botafogo de 2025 eu colocaria correndo por fora. Mas eu jamais posso ser incoerente de colocar o atual campeão do campeonato não sendo candidato ao título. Então por isso eu manteria dessa maneira favorito Flamengo e Palmeiras, candidato ao título Inter e Botafogo. Mas é muito fácil pra eles, Flamengo e Palmeiras são favoritos, coloquem lá. Ah, o Botafogo não é favorito. É muito fácil, cara. Eu fico irritado às vezes com alguns comentários que são tão superficiais que me intrigam um pouco. Esqueçam o que aconteceu em janeiro e fevereiro, esqueçam, não existe mais isso. O Botafogo começou a temporada agora. Você tem um time que tem o elenco reformulado, com bons jogadores, e você ainda fica batendo na tecla de desorganização. Assim, me incomoda um pouco. Mas deixa, novamente, é muito bom esquecerem o Botafogo. É muito bom não pegarem os 3 anos anteriores que o Botafogo fez a mesma coisa. Ah, vai dar certo esse ano? Não sei. Sinceramente, não sei. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas falar que o Botafogo perdeu todas as referências. O Luiz Henrique do primeiro trimestre de 2024 não era o Luiz Henrique do último trimestre de 2024. O Almada só chega no meio do ano e o Botafogo já estava forte. Mesmo com o Luiz Henrique não sendo aquele Luiz Henrique e mesmo com o Almada só chegando mais à frente. O Luiz Henrique ele vira um jogador decisivíssimo na Copa Libertadores, na semifinal e na final. Por ser botafoguense a gente tem memória muito melhor do que alguns amigos da imprensa. O Luiz Henrique contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele sai no primeiro tempo com uma lesão. Contra o São Paulo nas oitavas, o Luiz Henrique também é substituído, porque passa mal. A gente não teve o Luiz Henrique prime nos 2 jogos decisivos. O Nilton Santos, o Luiz Henrique foi bem contra o Palmeiras. Marca inclusive um tento, mas quem decide é o Igor Jesus, que segue no Botafogo. Contra o Palmeiras lá, quem decide, Matheus Martins e Savarino, que seguem no Botafogo. Contra o Palmeiras, foram esses jogadores que definiram. Contra o São Paulo, o John define, segue no Botafogo. O Penharol, quem define, segue no Botafogo, que é Savarino. É muita má vontade às vezes. É muita má vontade. Isso me incomoda quando existe má vontade. Tamo juntos, um abraço, fique com Deus, fui. Volto às 6 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu! Falem aqui embaixo o que vocês acharam dessa tier list. É muito fácil, né, colocar o Botafogo como correndo por fora e falar que Palmeiras e Flamengo vão brilhar. São os campeonatos estaduais sempre enganando vocês. Valeu, fui, tamo juntos.